Olá a todos e todas, estamos em mais um episódio de Celtomania, Mania de Ser Celta, sejam muito bem-vindos. Eu sou Joab Nascimento e acompanharei vocês em mais um episódio. Para nos acompanhar e saber mais sobre o nosso projeto, nos acompanhe no Instagram, @CeltomaniaCast, e para tirar dúvidas, mais informações ou entrar em contato conosco, celtomaniacast@gmail.com. Hoje nós falaremos sobre tradução, culturas e religião. E para isso, estamos aqui com o Jota, um amigo e um estudioso sobre o tema. Eu gostaria que ele se apresentasse um pouco. Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Jota Oliveira, eu sou politeísta helênico, já fui devoto dos celtas, mas os gregos me pegaram. Hoje eu faço mestrado em literatura grega na USP, eu estudo Hesíodo, e tenho também um site chamado Aphrodisium, dedicado a Afrodite, que vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram. E aí o site é aphrodisium, com N no final, .com. Pra gente linkar esse tema e tudo aquilo que a gente vai abordar aqui hoje. Então, traduções, culturas, religiões. Sim. Como a gente pode linkar tudo isso e começar a abordar cada um deles e como fazer essa dinâmica entre eles. Primeiro, eu acho que pra gente pensar essa questão, né, a gente tem que entender o que é tradução, né? A gente está aqui falando basicamente de tradução de língua, né? De texto escrito. E a tradução de texto escrito, ela não é só simplesmente uma versão de palavras, né? A gente não vai pegar só as palavras, encontrar um correspondente na nossa língua e transpor isso. Quando a gente está fazendo tradução, né, a gente tem que pensar em várias questões. Por exemplo, né, e aí entra o nosso tema, né, a questão das culturas e da religião, que é qual é a cultura de partida, né? Então, por exemplo, se eu estou traduzindo um texto grego, quais são os valores dessa cultura, que tipo de produção é essa? É uma produção poética, é uma produção, aspas, né, científica, filosófica? De que tipo de produção a gente está falando? E aí, né, no que tange religião, se a gente não entende o contexto cultural no qual as obras se inserem, fica difícil escolher adequadamente, né? Ou, não vou dizer adequadamente em sentido absoluto, mas adequadamente num sentido de um espectro de mais adequado, né? Para falar de religião também, né? Porque pra gente que estuda culturas antigas, fica difícil, se você não entende essa cultura, você conseguir perceber como que a religião se manifesta, né? Na minha cabeça, pelo menos agora pensando sobre o que você acabou de falar, é quando mais ou menos se usa como muitas fontes de estudos referente a uma determinada, vou colocar como civilização, que leva em consideração a cultura, isso é a organização social, a religião, a parte essa parte da fé, e a língua, que aí eu acho que aí é onde entra a tradução dentro e fazer esse link de todos esses elementos. Exato. E aí a gente tem que pensar, né? Vou dar um exemplo. Eu tô escrevendo um artigo agora, e aí eu tô estudando um pouco a questão do que é monstro na Grécia Antiga, e para isso eu tô lendo um livro de uma colega minha, chamada Camila Zanon. E aí, por exemplo, a nossa concepção de monstro é uma coisa muito negativa, né? Ou é uma coisa que assusta, ou é uma coisa absurdamente grande, ou ainda é uma coisa moralmente ruim, né? E aí quando você pensa em monstro na Grécia Antiga, né? Aí a gente vai pensar em várias figuras, né? Você pode pensar em Tifeu, você pode pensar na Quimera, em coisas do tipo. Que pra gente são monstruosas porque elas têm uma determinada configuração física, mas quando a gente vai ver nos textos as denominações que essas criaturas recebem, essas denominações não remetem propriamente ao nosso conceito de monstro, né? E aí o que você tem na verdade é que o que a gente chama de monstros são manifestações divinas que, se não fazem parte de algum vaticínio, indicam a manifestação de alguma divindade, né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O que você acha disso, Joab?
Eu acho. Eu fiquei pensando, na verdade, sobre algo para linkar a essa questão. Você falou monstro, eu penso. A primeira coisa que me veio na cabeça foram os mitos. Sim. A interpretação e a transcrição de um mito, ou seja, transformar algo que não é visto ou palpável e você fazer com que aquilo seja transmitido de uma outra forma através da escrita, pode ser considerado uma tradução, por exemplo? No sentido de você pegar um texto, por exemplo, algum texto em alguma das línguas célticas e passar para o português, ou no sentido da própria interpretação do mito? Da própria interpretação do mito. No fim, a interpretação do mito, né, seja a partir da língua original, seja a partir de uma tradução propriamente dita, né, ela é uma tradução, né, ela é uma maneira de leitura. A tradução, ela implica uma maneira de se ler as coisas, né. E aí você tem na história da tradução várias problemáticas, né? Tem um ditado que diz que todo tradutor é um traidor, né? Porque quando você está traduzindo, você tem que escolher o léxico, as palavras não são equivalentes absolutos, né? Tem termos em algumas línguas que se traduzem por frases inteiras em outras línguas, porque não dá conta, a gente não consegue abarcar tudo num léxico só. Então, sim, o mito é uma tradução, a interpretação do mito é uma tradução, né, para uma linguagem que converse com a gente, né. Na modernidade, a gente tem muita interpretação do mito pelo viés psicológico, né, sobretudo depois de Freud. Então, acaba que quando uma pessoa que está mais envolvida com psicologia lê um mito e escreve sobre esse mito, ela vai ter uma leitura psicologizante. Um antropólogo vai ter uma outra leitura desse mesmo mito, né, que vai dialogar com outras questões. Então, acaba sendo uma tradução, sim. Porque o mito, ele não começa no âmbito... Eu acho que ele tem uma ligação muito com o âmbito religioso. Sim. Em primeiro contato. Uhum. E depois... Isso depois, a gente pensando mais nos primórdios, por exemplo, eles tiveram uma evolução e hoje a gente tem acesso a eles de uma outra forma, que é o escrito, a história do mito contada, que virou escrita. Então acho que ele acabou sendo traduzido de algo que não era um escrito para poder passar em outro formato, digamos assim. Sim, eu particularmente tenho várias restrições quando eu generalizo o mito, porque... O mito, de forma geral, ele parte de tradições orais. Eu não conheço, e aí é um limite meu, eu não conheço nenhuma cultura em que o mito já nasça como uma literatura escrita. Né? Ele é uma tradição oral, né? E aí isso na Grécia, sobretudo, se reforça. Essa tradição oral se repassa de forma oral por muito tempo, até que em um determinado momento algumas versões dessas tradições orais são tomadas como versões, usando termos anacrônicos, né, canônicas. E aí essas versões canônicas, dependendo da região, vão começar a ser registradas, né? E aí esse processo diz muito, né, sobre isso. E aí você vai ter mitos, né, aí eu vou falar de Grécia porque eu não me atrevo a entrar em outras culturas. No limite, eu me meto com a romana, né? Mas na Grécia, quando você começa a ter registro de mito, por exemplo, tem alguns teóricos que sugerem que Homero só foi registrado por escrito, de fato, no século V. E aí que no registro de Homero, que é o que chegou pra gente hoje, você tem várias adaptações, né? Vamos chamar assim, adaptações dessa cultura oral, que conversam melhor com uma determinada audiência, né? Então, por exemplo, na Ilíada, você tem o episódio de Afrodite salvando Enéas, e aí em um determinado ponto, Poseidon vai falar que Enéas foi salvo porque ele está destinado a ter uma grande linhagem. E aí alguns dos estudiosos de Homero vão dizer que, na verdade, o que está por trás desse texto é uma audiência de uma elite descendente de Enéas, que faz com que o texto fique dessa maneira, né?
Acho que os gregos e os romanos são meio que referências quando a gente vai pensar, principalmente na questão de. Aí eu vou puxar um pouco para os celtas. Quando a gente tem alguns textos ou algumas referências que são das explorações militares ou entre outras Uhum. feitas da expansão dessas culturas. Então a gente tem muitas fontes que fizeram parte dessas explorações, dessas expansões. Por exemplo, a gente vai levar em consideração as traduções e como se dá esse desenvolvimento da tradução, tanto de textos mais arcaicos, textos mais antigos, e como ela foi evoluindo, no caso, pensando na tradução, por exemplo, dos dias de hoje. Quais foram as mudanças e os elementos de que hoje a gente consegue ter uma noção bem mais técnica, criteriosa, até pelos os estudos voltados para a área, como pensando na evolução, digamos assim, das culturas e do desenvolvimento das traduções e línguas. Ah, Como a tradução, se ela tem uma abordagem, por exemplo, diferente quando é tratado de textos clássicos e textos mais modernos, atuais. entendi. Bom, de forma geral, né, você vai ter sempre no processo da tradução o problema da ideologia do seu tradutor. Por exemplo, recentemente teve uma americana que retraduziu a Ilíada. Aliás, mentira. Aliás, teve uma também que retraduziu a Ilíada, mas a que virou notícia, sobretudo, foi uma moça que traduziu a Odisseia. E aí ela foi a primeira mulher a traduzir Homero depois de muitos séculos de homens traduzindo Homero. E aí no processo de tradução dela, ela constatou que a maioria dos tradutores projetava, por exemplo, visões misóginas em cima das personagens de Homero. Então, usando termos pejorativos e afins, né, que não estavam no texto grego original. Então, a perspectiva moral, religiosa e afins, né, sempre vai permear a tradução. Por exemplo, o Odorico Mendes, que foi, se eu não me engano, o primeiro tradutor da Ilíada no Brasil, num período em que a cultura latina, sobretudo, era muito forte no Brasil, né? Ele traduz Homero, que é um poeta grego, que usa nomes gregos no vamos chamar assim, no texto, né? E aí na sua tradução ele vai transformar todos os nomes gregos em romanos. Porque primeiro tem essa ideia de que existe uma transposição possível entre o nome dos deuses gregos e latinos em estrito senso, né? Todo mundo tem um correspondente. De uma certa maneira isso não é 100% errado, mas quando a gente vai para o âmbito do culto, a coisa dificulta um pouco. Mas é um viés. Você tem uma cultura que favorece uma cultura latina, e por favorecer essa cultura latina, essa tradução latiniza um texto grego. E aí, se você for para outras questões de tradução, ou mesmo de edição, né? Durante o período militar, vários textos brasileiros foram censurados, né, no sentido de não poderem ser publicados, e tiveram vários textos que foram adaptados para poderem ser publicados. Então, textos, por exemplo, que tinham figuras em vermelho, as figuras viravam amarelas, porque não podia ter vermelho porque era alusão ao comunismo. Uhum. Obras que tivessem... que apresentassem com hábitos moralmente problemáticos, mas não repreensíveis de todo, eram puxadas notas para falar, olha, por exemplo, fumar não é uma coisa legal, consumir tal coisa não é bom. Tem uma coisa muito higienista em cima desse processo todo, né? Aí eu lanço a pergunta, mas para mim eu imagino que sim, teriam muitos problemas, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não tem muitas pessoas que falam línguas antigas, línguas mortas. Grego, vou usar como grego exemplo, o gaélico no nosso caso, o Uhum. gaulês. Então a gente não tem tantos pessoas que têm esse tipo de conhecimento para fazer esse tipo de leitura e fazer esse tipo de tradução. Uhum. Então o que geralmente fazem? Eles pegam de uma outra língua, que geralmente é o inglês, o alemão, o francês, e traduzem pra gente. Uhum.
E isso, a tradução da tradução é que muitas vezes tem a escadinha um pouquinho maior. O que isso pode... A tradução da tradução é sempre um problema, né? Porque na verdade você não está propriamente traduzindo o autor que você pretende ler ou transmitir, né? Você está, na verdade, traduzindo a ideia, a leitura que alguém fez daquele texto, né? Então sempre rolam alguns problemas, porque, por exemplo, né? Vou voltar ao exemplo do monstro. Se você tem, por exemplo, o termo grego pelor, que designa um portento, um prodígio, e aí você vai num tradutor, como muitos que a minha amiga constatou, que escolhem traduzir pelor por monstro, aí você vai para o inglês, para o francês, né, traduzir o la monster e afins, você não vai, desconhecendo a língua original, conseguir acessar e ter o senso crítico de que aquele monstro talvez não seja um monstro, né? E aí nesse processo você propaga determinadas ideias que não fazem parte da cultura que você quer acessar por meio daquela tradução. Não sei se ficou claro isso. Então, por exemplo, suponhamos, eu vou pegar o caso de Afrodite. Geralmente a gente não traduz o nome dos deuses, mas os deuses têm epítetos. E aí Afrodite tem dois epítetos que são muito conhecidos, né? Porque foram difundidos por Platão e tal, que são os epítetos de Urânia e Pandemos. Urânia dá para traduzir por celeste, né? É uma tradução mais ou menos, a gente pode chamar de colada e com pouca margem de erro, porque é a ideia. Agora, Pandemos é um termo que em grego vai designar, num sentido mais literal, de todo o povo, mas que num âmbito cultural diz muito mais do que só Afrodite de todo o povo. E essa Afrodite de todo o povo, né, a Pandemos, sobretudo por via da leitura de Platão, ficou conhecida como a deusa do sexo vulgar, do sexo carnal e tal. Agora suponhamos que você tem um tradutor que escolhe traduzir Pandemos em vez de só trazer o grego, latinizar o grego, vamos chamar assim, né? E aí ele vai lá na sua tradução, por exemplo, portuguesa, e traduz por Afrodite de todo o povo. Aí, suponhamos que vem um francês, esse não é um caminho muito comum, e resolve traduzir essa Afrodite de todo o povo. Aí ele entende que de todo o povo é uma Afrodite comunitária. E aí a ideia vai se propagando, né? E aí se perde aquele sentido inicial do Pandemos, que no contexto grego remete a muito mais do que só o sexo, vamos chamar, vulgar, tem todo um lado político por trás desse epíteto e afins, né? Eu estava conversando hoje, por exemplo, com um aluno meu de grego. Por exemplo, Palas Atena, o primeiro nome de Atena, né, Palas, diria respeito a alguma coisa vibrante. Aí tiro lá do grego e traduzo por vibrante Atena. Tudo bem, tem a sua correspondência etimológica, tal, vibrante. Aí alguém vê vibrante e traduz por alguma coisa que eu não consigo pensar em nenhuma palavra agora, mas por algum outro termo. E aí esse vibrante... Vibrante, enérgico. Algo... Enérgico. E aí, por exemplo, né? Might, sei lá, no inglês, né? No sentido de poderosa, porque é vibrante, é energética. E aí a ideia se perde de novo, né? Então eu acho que é muito um problema, assim. Tem aquele quadro famoso, eu não vou lembrar agora a frase em francês, mas é uma imagem de um cachimbo e embaixo está escrito: este não é um cachimbo. E é basicamente isso. A tradução, ela não é o cachimbo, ela é uma imagem do cachimbo. E aí quando você resolve tirar uma foto da imagem do cachimbo, e aí você tira, por exemplo, a imagem do cachimbo sem a frase: este não é um cachimbo. Então você descola muito. Pelo menos eu tenho essa concepção que é um problema, assim, né? Eu já vi casos de pessoas que pegaram para traduzir coisas gregas a partir do inglês. A pessoa no português fez uma escolha questionável. E aí, porque ela escolheu uma coisa que geralmente não é traduzida.
E quando você volta para o grego, aquele termo não fazia sentido Sim. nessa tradução. Mas por quê? Porque veio do inglês. Então é uma coisa muito problemática. Como é que vocês veem, por exemplo, a questão de tradução e interpretação? A interpretação é uma tradução de algo Por exemplo, do que a gente estava falando de mito agora há pouco. também. Olha, na tradução, eu acho que a gente não se preocupa muito com a ideia de que uma interpretação é uma tradução. Porque a interpretação, a gente tem o âmbito da exegese, né? Da análise e da própria interpretação do mito, né? Esqueci o termo agora. Da hermenêutica da coisa, né? E por mais que a gente possa entender a interpretação como uma tradução, à medida que eu estou pegando uma coisa que tem uma determinada forma e estou apresentando ela de uma outra forma para você, que seja mais inteligível para você, a gente pode chamar isso de tradução, mas em sentido estrito não é tradução. Seria algo mais pessoal? Talvez não pessoal, mas assim como, né, nenhum jornalista é imparcial, nenhum tradutor é imparcial. Então, por exemplo, de novo, a gente volta nos exemplos da hermenêutica do mito, né? Se você tiver uma verve psicológica, você vai ler o mito de uma determinada maneira. Se você tiver uma verve histórica, você vai ler de uma determinada maneira. Se você tiver uma verve sociológica, você vai ler de outra maneira, né? Os mitos na antiguidade, eles foram lidos de várias maneiras, né? Então você tem, por exemplo, os dois grandes cânones, né, são Homero e Hesíodo na Grécia. E aí eles são lidos por Platão de uma forma crítica. Platão vai descer a lenha em Homero e Hesíodo porque não é assim que se fala dos deuses. Vocês estão desrespeitando os deuses. Porque afinal de contas, né, os deuses em Homero, eles traem, eles armam armadilhas, enfim, eles fazem coisas que para uma moral mais restrita, né, são duvidosas. E aí você vai ter depois os estoicos, que, por exemplo, vão fazer leituras alegóricas de Homero. Ele vai falar, não, pera, gente, a gente não pode criticar Homero tanto assim, porque o que ele está falando aqui é quase para um iniciado. Né? Essa cena aqui diz respeito a uma outra coisa. Então são traduções, são formas de traduzir. É uma tradução de palavras e de termos? Não. É uma tradução de imagens e de ideias. Né? Mas em sentido estrito não é propriamente uma tradução. Eu vejo que talvez possa ter muitas, não sei se questões técnicas, mas de, por exemplo, nos dias de hoje, a tradução de um nível mais industrial, digamos assim, por editoras e tudo mais, se traduz algo sem ter conhecimento do conteúdo, simplesmente da língua. Sim. Isso é um segundo problema, né? E é um passo importante no processo de tradução, né? As línguas, elas têm expressões idiomáticas, né? E essas expressões idiomáticas não são transponíveis em absoluto, né? Você não consegue passar aquilo de uma maneira literal, né? Aquilo tem que ser repensado para fazer sentido. E aí a gente entra num dos processos de escolha da tradução, né? Que é, quando a gente está traduzindo, a gente quer passar para o nosso leitor de uma maneira talvez um pouco mais artificial o que está dito no texto original, ou a gente quer aproximar o texto original do conhecimento do leitor. Né? Então, por exemplo, em grego, e aí a gente vai começar a falar palavrão, mentira, não é palavrão não, gente. Em grego você tem uma expressão que é bale eis kórakas, que numa tradução literal é vá aos corvos. Agora, você pega, por exemplo, isso ocorre muito em comédia antiga, né? Em Aristófanes, por exemplo. Aí você vai pegar esse bale eis kórakas, traz para uma tradução do português e coloca vá para os corvos. Se eu for encenar essa peça, ninguém vai entender que diacho é vá para os corvos. Então, uma opção é eu traduzir alguma coisa do tipo vá para o inferno. Que é mais ou menos a ideia, né? Então é sempre uma escolha. Agora, por exemplo, no que tange religião, e aí o próprio termo religião é um problema, né? Você tem que tomar muito cuidado com a maneira que você vai aproximar isso. Algumas coisas você vai ter que fazer nota de rodapé. É uma experiência ideal para o leitor? Não. Porque é um pé no saco você ler lendo nota de rodapé.
Mas se você está fazendo uma tradução, por exemplo, sei lá, de Hesíodo, visando uma leitura politeísta religiosa, você vai ter que fazer escolhas. Né? Eu estava de novo conversando isso com o meu aluno hoje. Por exemplo, as duas traduções que a gente tem da Teogonia de Hesíodo, os dois tradutores escolhem por traduzir os nomes, por exemplo, das musas. Né? Então você tem Calíope, você tem Terpsicor, você tem Erato. E aí os tradutores vão traduzir por belo canto, amável e coisas afins. Para uma leitura literária, é interessante, porque você acessa aquele conteúdo e aquele conteúdo se processa de uma determinada maneira. Agora, para uma leitura politeísta, que quer conhecer o nome dos deuses, como é o nome dos deuses, fica estranho você ler, porque você vai falar, tá, que divindade é essa que está se referindo? Né? Isso não faz muito sentido para mim. A maioria dos nomes dos deuses gregos são difíceis da gente ter etimologia e de traduzir. Por exemplo, Dioniso. Tem algumas etimologias que vão dizer que significa Deus de Nisa, que era uma ilha. Que a gente escolha que seja esse o sentido etimológico e traduza. Você vai traduzir o nome do Deus sempre por o Deus de Nisa? Fica estranho. Né? Não é isso que você está acessando, né? Hoje eu vejo muito nos textos referentes principalmente aos deuses, ou quando eles vão questionar um determinado termo, ou muitas vezes, por exemplo, um cargo, uma função dentro da sociedade, eles partem para esse tipo de leitura. O druida, dru e wid. Uhum. Então eles tentam separar, fazer todo aquele recorte para poder tentar encontrar, por exemplo, a origem, e principalmente da origem, por exemplo, de que língua veio, então fazer essa leitura. E acho que dos deuses não foge muito. Não foge muito. Eu acho que em um num determinado nível teológico é super interessante você acessar a etimologia do nome de Deus, porque aquilo te abre uma perspectiva que às vezes não está nos mitos. Por exemplo, tem uma etimologia para Afrodite. Eu posso estar errando agora, porque faz tempo que eu li essa etimologia, mas que diria que Afrodite significa nuvem clara. E aí, por meio desse nuvem clara, ela seria uma deusa propriamente celeste, uma deusa mais que celeste, uma deusa propriamente associada à aurora. Né? É uma leitura. Tem algumas outras leituras que vão ver nos morfemas de Afrodite a ideia de senhora. Isso traz um nível muito legal, né? Mas você não vai conseguir passar isso para uma tradução sem que ela fique extremamente truncada, estranha, né? Uhum. Você vai lá traduzir o nascimento de nuvem clara. Não sei, para mim não funciona. É interessante, mas etimologia não é propriamente tradução também, né? É entender a raiz da palavra, né? Mas enfim. Sim, é porque o que pelo menos eu vejo com muita frequência é a junção ou a, sei lá, a fundição de adjetivos que vão agregar, por exemplo, aos heróis, aos deuses, para poder intensificar enfatizar os atributos que geralmente são são inseridos ou atribuídos a ele. É o que são os epítetos, né? Uhum. E a tradução de epíteto eu já acho menos problemática, né? Porque geralmente o epíteto, ele tem se ele não tem uma raiz nominal, né, que vai jogar ele para a função propriamente de adjetivo, ele tem uma raiz verbal que vai jogar ele pro campo de um adjetivo de ação, né? Então, eu vi isso faz um tempo, mas eu não tô lembrando nenhum adjetivo. Por exemplo, você tem o epíteto de Zeus aigioiko, que é o portador da égide, né? Por trás desse aigioiko tem um verbo, que é o verbo mais o objeto, né? Então, se eu não me engano, é aigis e oikos. E aí isso significa aquele que detém a égide. Né? Aí eu acho traduzível. Uhum. Enquanto adjetivo, às vezes também. Né? Mas às vezes tem conceitos, né? Por exemplo, a gente estava falando de pandemos.
como é que você traduz pandemos? Você tem a etimologia, você tem o sentido destrinchado de pan e demos, mas você não consegue traduzir isso por Afrodite de todo mundo. Fica estranho. Alguns não funcionam muito bem. Mas, de modo geral, é menos problemático. Né? Eu não vejo tanto problema. Como que é pro Celtas isso? É problema. É problema. Então, que eu acho que a gente tem muitas questões, por exemplo, de conteúdo, principalmente quando a gente não tem conteúdo escrito escrito pela própria cultura, então a gente trabalha muito com a questão de tradução e interpretação dessas traduções, muitas vezes, do conteúdo dessas traduções, e fazer comparações e linkando, que não seja diferente com outras civilizações, ou estudo de outras civilizações. Uhum. Mas eu acho que entre os celtas ele acaba sendo muito mais questão de você conseguir, tipo, a gente pegar dados de várias fontes linguísticas, histórias arqueológicas e mitológicas e fazer esses links e ver o que vai batendo para conseguir chegar na informação de que realmente o que seria mais válido, o que seria mais correto e construindo esses materiais. Por não ter um material construído pela própria cultura, que aí seria só a gente se preocuparia muito mais com a tradução. Eu lembro que quando eu tava aspirando ao druidismo, né? Eu sempre tive essa verve meio academicista de querer estudar a coisa a fundo e afins, então eu fui atrás de obras celtas para ler, né? Coragem. Pois é. E aí, eu acho que é um dos únicos textos celtas que eu encontrei na época era o Mabinogion. Uhum. E aí eu não entendia muito bem se o Mabinogion... Na época eu não entendia muito bem se o Mabinogion já tinha sido escrito num inglês arcaico ou se ele era de uma outra língua, aí depois eu fui descobrir que ele era do galês. E aí eu falei, tá, onde eu estudo galês? Né, porque o curso de letras da USP, por exemplo, tem mais de 10 línguas lá pra você estudar. Agora, galês não é uma delas, né? E aí fica uma coisa complicada. E aí eu descobri que basicamente a maior fonte historiográfica para os celtas são os romanos. Então, eu acho que no caso de vocês, né, você tem um problema que você tem primeiro o problema que é que você vai entrar na literatura romana por meio de uma tradução em português. Dentro dos romanos, você vai entrar nos celtas por meio de vamos chamar assim, de uma tradução cultural da forma que os romanos entenderam os celtas. Tá, deixa eu fazer uma linha de problemas aí. Eita! Geralmente, a maioria das pessoas, ou boa parte delas, vão ter acesso ao português. No máximo, muitas vezes, o que é mais comum é partir para o inglês. Uhum. Que aí diminui um probleminha, uma escadinha. Mas, por exemplo, ter a cultura que você está estudando, está se interessando, vista e interpretada por uma outra cultura que não participa do convívio daquela outra. Eles vão gerar um conteúdo que vai ser no latim, isso pegando os romanos, que vai ser traduzido para o inglês e geralmente ele vem para o português. Então não só a tradução, mas também a leitura e a interpretação de um povo, de uma cultura a outra cultura, isso dá vários conflitos. Sim, isso dá muitos conflitos, porque se eu entendi bem, você está falando sobretudo de uma tradução pro português a partir do inglês, a partir do latim, que é uma leitura da cultura celta a partir da perspectiva romana, é isso? Fechou, é isso aí. É isso. A coisa fica bem problemática, mas eu acho que é mais interessante da gente se deter na ideia da perspectiva romana acerca dos celtas, porque eu acho que desses passos seguintes a gente já falou, né? Do problema de você pegar de uma língua zero, vamos chamar, passar para uma língua receptora, e essa língua receptora é recebida por uma terceira, né? Que a gente já falou da questão de traduzir, por exemplo, os epítetos, né? E afins. A questão
eu tô chamando de tradução aqui porque é essa interpretação, né? Essa ideia de que uma interpretação é uma tradução. Quando você tem um romano olhando para um celta, você tem um romano olhando para um celta. Assim como os tradutores do século XIX, que são em sua maior parte positivistas, são homens do século XIX, cristãos na sua maioria, olhando para uma Grécia antiga ou para uma Roma antiga ou para qualquer coisa desse tipo, ao produzir seus conteúdos, né? Entre os estudos de Grécia a gente tem um autor canônico aí que é o Bruno Snell, que tem uma problemática gigante porque ele faz uma leitura positivista dos textos gregos, enfim. E aí eu vou voltar pro meu terreno seguro, que é a Grécia, né? E aí é uma questão que eu vejo sempre ter muito problema, né? Por exemplo, por muito tempo vigorou nos estudos de Afrodite a ideia de que haveria uma prostituição sagrada dedicada a Afrodite. Essa perspectiva partiu sobretudo do texto de Heródoto, que vai para o Oriente Próximo, e aí provavelmente olhando cultos como de Astarte, Ishtar e afins, em que mulheres eram dedicadas aos templos. Eu não lembro agora qual era a civilização, mas tem inclusive uma civilização que dizia que a mulher só podia casar depois de se prostituir ao menos uma vez. Ela ia para um local lá, e nesse local elas ficavam esperando alguém querer pagar por elas. E aí, né, as consideradas mais feias acabavam ficando lá muito tempo, até poder se casar. Enfim, e aí, qual que foi o problema disso? Heródoto, quando faz a sua leitura das culturas, ele parte de uma perspectiva grega. E aí ele tenta projetar para a Grécia o que ele está vendo também, né? Então tem uma historiadora que eu adoro, chama Stephanie Lynn Rudin, que ela vai falar... Heródoto falou isso, os estudiosos de Oriente Próximo assumem Heródoto como uma fonte inquestionável, e aí pronto, está estabelecido que Afrodite teve prostituição, porque em Corinto meninas eram dedicadas ao templo, a gente não sabe muito bem as condições disso, né? E generalizou-se isso. E aí ela faz todo um escrutínio de fontes e afins para falar, pode ser que não, a probabilidade é maior que não, a dedicação delas ao templo podia ser de outra... envolvendo outra questão, que não a própria prostituição, né? O mesmo acontece com Dioniso, né? Dioniso é visto por Heródoto como sendo equivalente a Osíris. E aí as coisas se cruzam, tem um pedaço do livro 2 de Heródoto que ele quase reescreve uma teogonia, e aí pra gente grego fica muito estranho, porque aí, né, Dioniso é Osíris, Apolo é Horus, então Dioniso virou pai de Apolo. Tudo bem, várias polis tinham outras genealogias para os deuses, isso não é lá tanto problema, mas fica estranho, né? Então, essa leitura das culturas é problemática. Eu estava lendo um livro esses dias sobre magia na Grécia Antiga, né? E aí a ideia de magos parte do magos persa. E aí Heródoto relata tudo isso, mas aí ele relata tudo no negativo. No sentido de, os persas não sepultam seus cadáveres. Os persas não erguem altares e templos para os seus deuses. Os persas não fazem X ou Y. Quer dizer, toda a visão de Heródoto é a partir do grego pro estrangeiro, vamos colocar assim, porque ele pega várias culturas. A mesma coisa acontece com os romanos, né? Eles têm a sua visão de mundo, eles cruzam, né? Nesse processo rola muito sincretismo, que é um processo natural do encontro de culturas. Só que a tradução que eles fazem, moralmente, eu acho que sobretudo disso, é um problema. Aí a gente consegue fazer uns links bacanas. Então, quando você falou do mito do Mabinogion em especial... Qual o mito? O texto do Mabinogion. Ah, sim. Então, assim como vários outros registros de mitos, eles vieram a partir da cristianização.
que é não só uma outra cultura, mas uma imposição de uma outra religião, outras morais, outros valores sobre aqueles mitos. Se eu não me engano, os Eddas nórdicos têm o mesmo problema, né? Tanto é que, se eu não me engano, o Ragnarok, né, que é o fim do... Não sei se é o fim do mundo, o fim das eras, como é que é isso nos nórdicos, não é meu foco. Mas eu já li coisas a respeito de que a ideia do Ragnarok é uma adaptação da mitologia nórdica a uma cosmovisão e a uma escatologia propriamente cristã, né? Isso aí a gente encontra na leitura dos mitos muitas coisas questionáveis, muitos padrões questionáveis. Algo que é ainda mais anterior a essas questões do texto escrito, dos mitos, além da cristianização, entra a questão da humanização dos deuses. Tem uma leitura que seria uma interpretação de uma divindade, você trazer a sua interpretação, a interpretação de um grupo X, aquela divindade. Que aí entra aqui como se fosse um novo culto, por exemplo. Seja outras civilizações, outros povos que adotam determinadas divindades para o seu culto. Épona, por exemplo, é uma que meio que ficou popular entre os romanos por um período. Ísis também, né? Os romanos Sim. adotaram Ísis, né? A questão de o que a gente tem de mais arcaico de culto às divindades célticas é muito mais direcionada à paisagem natural. Então, incluindo os nomes, quando a gente vai relacionar a mitos e quando a gente faz uma leitura com uma percepção um pouco maior do mito, elas estão sempre relacionadas ao nome de um rio, ao nome de uma montanha, sei lá, os seios de Anu, as montanhas. O Danu, o próprio rio. Então a gente tem essas leituras que são muito mais arcaicas e acabou fazendo parte do desenvolvimento da cultura e o contato com outras culturas e trazendo essas influências, que aí é comum em toda a sociedade. O desenvolvimento e a evolução vai fazendo com que ela vai fazendo a partir dos contatos e dos efeitos que ela vai tendo com o ambiente externo. Mas eu acho que a coisa, você deu os exemplos dos rios, né? E aí da adoção de Epona e eu falei de Ísis entre os romanos. Eu acho que nesse ponto a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ideia de propriamente tradução / interpretação. Porque o sincretismo, e aí tem uma professora da USP que prefere o termo assimilação, que não é propriamente um sincretismo no sentido de uma, aspas, mistureba, né? É um sentido de você ter contato com uma coisa e você assimila aquilo para sua cultura. E aí eu não sei, num senso bem amplo, a gente pode chamar isso de talvez uma tradução do deus celta para o contexto romano, mas ainda acho que é meio estranho a ideia de tradução, né? Agora, isso a gente está falando de povos e culturas politeístas. Sim. Né? Agora, quando você passa de uma cultura politeísta para uma cultura monoteísta, eu acho que a coisa fica mais complicada. Né? E aí talvez a gente consiga pensar num processo mais interpretativo. Né? Porque uma coisa é eu, romano, entender os deuses celtas que eu não conheço de uma determinada maneira. Agora, outra coisa eu acho que é um monge, um padre cristão, lendo os mitos e a própria filosofia e tentando adaptar aquilo propriamente a uma visão cristã. Vários deuses viraram santos, né? Brígida virou Santa Brígida, né? Eu ouvi outro dia alguma outra santa que eu não lembro o nome agora, mas não sei se é Santa Kergwin, alguma coisa do tipo. Não duvido. Mas eu não sei muito bem onde a gente consegue chegar com isso, dessa coisa da ideia da tradução. Falando aqui, me pareceu quase que tudo a visão do romano sobre o celta e a do cristão sobre o romano, talvez tenha alguma coisa de próxima, mas não sei muito bem. Agora, você tem alguns problemas, por exemplo, da ordem da filosofia, né?
Estava falando disso com um amigo meu outro dia, que é a leitura das culturas a partir dessa perspectiva, né? Então, o cristianismo, por exemplo, é muito devotário do pensamento platônico e aristotélico, né? Porque Platão, por exemplo, tem a ideia do uno, Aristóteles tem a ideia do motor primeiro, e aí os cristãos vão entender que os dois filósofos estão remetendo a uma ideia de monoteísmo, então o monoteísmo já estaria no cerne da cultura grega no século V. Né? Então aí eu acho uma transposição problemática, né? Porque aí você... Não é que você está assimilando e fazendo aquilo ter sentido para você dentro de um mesmo sistema, né? Você está descaracterizando aquilo e enxertando no seu sistema. É diferente. Né? Por mais que os romanos tenham adotado os deuses romanos e adaptados para o seu contexto, os próprios gregos, né? A gente tem discussões acerca de quais deuses são propriamente gregos e quais não, né? Afrodite, Apolo, Cibele e a história vai longe, né? Para os materiais que a gente tem hoje, acesso comum, principalmente pensando em livros traduzidos, quais seriam não sei se teria, que seria meio, quase um manual, na verdade. Quais seriam os problemas, por exemplo, que a gente conseguiria ficar atento ou ter um pouco mais de atenção, principalmente quando você estiver lidando com o texto que é traduzido? Eu acho que se você estiver lendo um texto traduzido para pensar a religião, você tem que tomar um cuidado muito delicado. Se você está lendo em português, de alguém que traduziu do inglês, e esse inglês não traduziu um grego ou um latino... Foi um texto de alguém Suponhamos que você está lendo um estudioso de cultura celta em inglês. E aí esse cara foi traduzido para o português. Você tem que tomar cuidado ali com as ideias, né? Lógico, né? Não dá para você querer cotejar todo o texto. Mas algumas coisas, às vezes, passam com problema. Então é tomar cuidado com o contexto de partida pro problema que tem aqui. O que eu tô querendo dizer, né? Eu acho que eu fiquei meio confuso aqui agora no meu jeito de me expressar. Por exemplo, tem o historiador da religião grega que é o Walter Burkert. Né? Ele tem um livro canônico chamado Religião Grega na Época Arcaica e Clássica. E aí, quando ele estuda as evidências de uma religião micênica, né, ele vai falar das coisas que eram ofertadas. E aí, dentro das coisas que eram ofertadas, constava o termo alemão Korn. Korn, em alemão, significa, em amplo senso, cereal. Qualquer cereal. Né? Então podia ser trigo, podia ser alguma outra coisa que tivesse no contexto, na fauna grega. E aí o tradutor para o inglês escolheu a palavra corn. Corn no inglês, até onde me consta, eu não sou especialista em inglês, diz mais respeito a milho do que a cereais em geral. A gente já teve esse problema também em alguns textos. E aí eu fui conversar com o meu sacerdote atual. Falei, nossa amigo, que legal! Eles ofertavam milho para os deuses. Aí ele me parou assim, ele falou, mas milho, Jota? Eu falei, nossa, é verdade, você falou agora, me acendeu a luz. Eu falei, verdade, né? Milho é uma coisa tão americana, né? Eu falei, ué, que diacho é isso? E aí eu fiz todo esse mapeamento, eu não sei alemão, eu fui cotejando o texto para chegar onde estava a palavra corn e perceber isso. Então, assim, é quase aquela dica de mãe, né? Duvide de tudo. Né? Se você acha que alguma coisa pode não fazer muito sentido, duvide, né? Se você, enfim, não tem muito para onde fugir. A gente, né, mesmo traduzindo, às vezes, né, Horácio dizia que até Homero de vez em quando dormia, né? Então algumas coisas passam e a gente acaba reproduzindo coisas que não são. Né? Acho que pode entrar também no que você já tinha falado também bem no começo das suas falas, é que eu acho que se estende tanto a uma preocupação barra
cuidado, por exemplo, quando você está lendo um texto, assim como você procura saber quem escrever, qual a especialidade daquela pessoa, saber qual a área de conforto daquele tradutor. Exato. A área de formação, ou algo que... Os textos que geralmente ele traduz, Exato. que acaba tendo uma familiaridade maior e conseguindo... Eu acho que para literatura em geral, né, a gente sofre muito mais com isso, né? Porque, por exemplo, quem vai traduzir, sei lá, um Burkert? Provavelmente ou vai ser alguém muito renomado na língua alemã, né, entre os ingleses, ou vai ser alguém que é um par, ou seja, outro historiador da religião. Então ele tem limites do que ele pode traduzir, né? Por exemplo, você não vai dar um texto, sei lá, de Descartes para uma pessoa simplesmente formada em francês. Porque se ela não domina o léxico de Descartes, esse Descartes vai chegar estranho, né? A gente teve isso nos gregos. Eu não vou mencionar o título da obra, mas traduziram um compêndio sobre filosofia grega, cujo autor eu também não vou falar. E aí, nesse processo de tradução, erraram terminologias absurdas. O cara não dominava o filósofo que estava sendo estudado. E aí confundia os títulos das obras dele. E aí isso, né, gera um grande problema, porque a gente está num contexto acadêmico, né? A gente não está nem num contexto diferente, né? Pro literário, geralmente as editoras fazem o quê? Elas procuram pessoas ou que têm um hábito literário daquela área, né? Então uma vez eu fui fazer revisão de um livro infanto-juvenil. Eu leio livros infantos juvenis, né? Mas recentemente eu fui recusado um trabalho de revisão de um texto filosófico porque eu sou da área de letras. Super entendo e acho super justo. Platão defendia a especialização das profissões e às vezes eu acho que isso tem que ser muito bem levado. Então eu acho que assim, tem que tomar muito cuidado. Viu alguma informação? Tenta checar em umas fontes a mais, né? Porque geralmente a informação que já está canonizada nos estudos de alguma coisa, elas são recorrentes. Agora, se você vai num autor inglês e lê que tinha milho na Grécia, aí você vai ler no outro e lê cereal, vai em outro e lê cereal, alguma coisa tem de errado no milho, né? Então, basicamente é isso, assim. Eu deixo só um aviso, na verdade. Eu não sei se quem está ouvindo sabe ou percebeu esse detalhe. Muito dos materiais que a gente tem em português voltados principalmente para a cultura céltica, os livros em especial, estou direcionando esse alerta, em português de Portugal, nem português Brasil. Eu acho que você lê um português que não é do Brasil e tentar interpretar, e muitas vezes tem umas palavrinhas que tem um joguinho de cintura ali, uma pegadinha. São só os cognatos, né? E acaba tendo uma interpretação meio que errônea da coisa. São os falsos cognatos, né? Isso pega qualquer estudante de idiomas, né? E quem dirá o leitor desavisado, né? Então pega, né? E você tem termos em várias línguas que dão a impressão de que são uma coisa. Por exemplo, em francês tem pourtant, que é entretanto, mas parece com o nosso portanto. E aí você entende a coisa errada e a coisa se estende, né? Então por isso que o entendimento da língua é legal. Eu não vou falar, né, que todo mundo tem que ir lá aprender gaélico, tem que aprender grego antigo, mas tentar se alfabetizar na medida do possível para conseguir comparar alguma coisinha ou outra, porque, olha, tradução, no fim das contas, é uma cilada. Assim, lógico, não tô falando não leiam mais traduções, tradução é uma coisa terrível, não é isso. Mas quando você está estudando uma cultura, uma sociedade, uma religião e afins, você tem que tomar muito cuidado com o modo como o seu tradutor está entendendo aquilo, né? E não pense que é só para os antigos, não. Né? Na faculdade eu fiz uma matéria de conceitos de Bíblia hebraica,
porque, né, vamos conhecer mitologias diferentes. E a professora lia a Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego. E ela falava, tem um grande problema em você traduzir uma língua como hebraico, que é uma língua, eu não sei se o termo está certo, porque enfim, eu não estudei hebraico, foi uma ou duas aulas que ela falou disso, que é uma língua um pouco mais aberta do que o grego, né? Porque no hebraico você tem uma série de consoantes que pelo contexto você preenche com vogais, e aí os graus dessa vogal, né? Então, por exemplo, karata, não existe essa palavra, acho que não existe em hebraico. Então, por exemplo, karata significa caráter. Tô aqui puxando só por som. Se você tiver querete, significa costume, por exemplo. Agora, se você tem coroto, enfim, você vai ter lei. Né? Então você tem essa mudança semântica. E aí quando você traduz a Bíblia do hebraico para o grego, você sedimenta uma leitura. Então tem uma série de problemas nisso. Então, né, a gente falou da ideia de interpretação como tradução, mas a tradução é, sobretudo, uma interpretação. É uma escolha. Não tem jeito. A gente sempre busca dar algum tipo, por exemplo, não sei se teria umas noções desse tipo de tema, ou você tem um pouco mais de conhecimento, ou um pouco mais de respaldo sobre esse tipo de conteúdo, que a gente acaba dando umas indicações de conteúdo referente, seja um artigo, que geralmente são textos menores, mais diretos, referente a traduções, ou como funcionam as traduções, ou para as pessoas terem um pouco mais de conhecimento referente. Isso pode ser desde, eu falo texto porque geralmente é o comum, mas N coisas que você pode assimilar, desde artigos a... Olha, agora eu não tenho nenhum título preciso para passar, mas eu vou passar pro Joab depois, e aí ele põe na descrição do episódio. Fechou. Uns 2 ou 3 títulos que discutem os conceitos de tradução, né? E aí vai se falar daquela ideia que eu falei no começo, né? De se você traduz e se você consegue, né? Traduzir uma cultura nos próprios termos dela, né? E aí a gente pode pensar naquele ex-Coracas, né? Que eu falei. Se você tem que aproximar mais do seu público para aquele texto se tornar um texto nativo, né? Da língua. E aí também a questão da assimetria, né, dos sentidos das palavras. Enfim, a discussão é longa, né? Tem um ramo todo de estudo só de tradução, né? E é muito interessante, assim, eu acho... eu fui para letras porque eu queria estudar religião, né? Mas por que você não foi para história, para sociologia ou qualquer coisa do tipo? Porque na letras eu ia passar 5 anos estudando Grécia. Na história eu ia passar 2 semestres e na filosofia 3. Então, quer dizer, eu achei que pela língua eu ia chegar em mais coisas, de fato. Eu cheguei, mas quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber a importância que a tradução tinha no processo de entendimento de uma determinada teologia, de uma determinada concepção de mundo. Porque só ler tradução dá uma ideia, mas é a metáfora lá do cachimbo. É a imagem de um cachimbo, não é o cachimbo. Você consegue entender a anatomia do cachimbo, você consegue esculpir um cachimbo, mas você não consegue pegar o cachimbo, né, da imagem, é isso que eu quero dizer. Então eu vou passar assim uns 2 ou 3 livrinhos, tem tido coisa muito legal, e aí o ramo, né, você vai discutir tradução poética, tradução literal, transformar poesia em prosa e afins, e a coisa vai. E onde eles podem te encontrar, onde eles podem aprofundar ou tirar dúvidas sobre o tema. Bom, e além dos seus trabalhos. Como eu já falei no começo, né? Vocês podem acessar o Instagram ou o Facebook do Aphrodisium. Por meio deles vocês conseguem falar comigo. Vocês podem falar comigo pelo meu próprio Instagram. E aí eu rio muito quando eu tenho que passar esse Instagram, porque é J, por extenso, Oliveira com 2 L's. Então é essa coisa legal. Eu peço pro Joab colocar na descrição também, né? E se vocês quiserem me escrever, eu vou dar o melhor contato, que é mais fácil, que é contato@aphrodisium.com. Não tem nenhum por extenso, nem 2 L's. É isso.
Então, muito obrigado pela participação, pela sua doação de conteúdo. Imagina, eu adoro... gente, eu adoro falar, eu acho que vocês perceberam isso. Então, precisando, querendo conversar, estamos abertos. Então, caso vocês... primeiramente, agradeço a audiência, vocês que nos acompanharam até aqui. Para mais dúvidas, entrar em contato, reforço o nosso Instagram, @celtomaniacast, nosso e-mail, celtomaniacast@gmail.com. E estamos aí. Muitíssimo obrigado e até a próxima.